Hoje eu vim falar de uma obra muito conhecida, O Gaúcho, de José de Alencar. Uma obra romântica, uma obra literária muito proveitosa de se ler, muito enriquecedora. Eu vim trazer para esse vídeo uma forma mais didática de lidar com uma análise de uma obra, uma forma mais interativa. Eu vou começar falando de aspectos que merecem destaque dessa obra, separei alguns tópicos antes de adentrar no resumo e na análise profunda da obra. Então, o primeiro tópico que eu trouxe aqui é para falar da linguagem da obra. A linguagem da obra utilizada por José de Alencar foi, curiosamente, uma linguagem típica brasileira, uma linguagem nacionalista. Foi muito legal de ver isso. Por que, curiosamente? Por que foi tão legal de ver isso nessa obra daquela época? Porque os autores que antecederam José de Alencar nesse estilo literário, eles utilizavam uma linguagem mais lusitana, de influência portuguesa, europeia, né? E José de Alencar fez diferente. Ele trouxe esse aspecto nacionalista, ele trouxe esse típico do Brasil. Trouxe gírias faladas, porque a obra aconteceu toda no interior do sul do Brasil, em Pampas. Então, nada mais justo do que familiarizar o leitor, tanto o leitor como os personagens, trazendo essa linguagem brasileira, trazendo essa típica linguagem brasileira. O próximo tópico que eu trouxe aqui é falando do contexto. O contexto foi muito importante para deixar bem conceitual, bem contextualizada a obra. Por quê? Aconteceu a Guerra dos Farrapos justamente no momento que ele estava escrevendo essa obra. Além do fato de ter acontecido no momento que ele estava escrevendo essa obra, ele inseriu a Guerra de Farrapos nessa obra. Então, contextualizou muito, deixou a história muito interessante, muito enriquecedora, como eu falei no início. Outro aspecto que eu não poderia deixar de trazer é se é uma... Aqui uma pergunta, aliás, aspecto e pergunta ao mesmo tempo. Se é uma história que poderia ser real ou uma história que você acha que realmente aconteceu. Eu vou responder em desordem. Se é uma história que poderia ser real, eu acredito que poderia ter sido real. Por quê? Principalmente o fato que mais me leva a acreditar nisso é a questão do contexto histórico. Ele contextualizou com a Guerra de Farrapos, então a Guerra de Farrapos realmente existiu naquele momento. E acometeu principalmente a pessoas do interior, como ele falou no texto. Então eu achei muito importante levar em consideração o contexto para dizer que sim, poderia ter sido real, sem falar na familiarização dos personagens. A linguagem também, né, ajudou muito nisso, na familiarização dos personagens com a obra em si. A forma que a obra foi retratada, que tudo foi retratado no livro, deixou muito claro que poderia ter sido real e que, aliás, me levou a pensar que sim, aconteceu realmente, não só poderia, como sim aconteceu. E a outra pergunta, que era para ser a primeira, é que se poderia acontecer nos dias de hoje. Eu respondo que sim, mas de uma forma diferente. Diferente por quê? Porque não vivemos no mesmo contexto de Guerra de Farrapos, né? Felizmente. Só que a gente que eu falo, é pessoas do interior, ainda tem muito contato com esses costumes que tinham naquela época. Então, poderia acontecer nos dias de hoje, só que de forma diferente, porque além de não estarmos no contexto de Guerra de Farrapos, mudamos muito, né? A nossa cultura, mudamos muito nossos costumes, aliás, muito mesmo, né? Hoje a gente vive num momento de pandemia, muito mesmo. Mas que ainda assim poderia acontecer, por a gente ainda ter enraizado alguns costumes, mas com uma diferença imensa no geral. Mas poderia acontecer. Julgo que sim. O próximo é aqui, um trecho que eu tirei para exemplificar depois de uma análise mais profunda que eu vou fazer. E eu vou ler agora o trecho. O trecho eu escolhi ele julgando que ele resumiu a obra. Diz assim, olha, a alma que uma vez subtrai-se ao domínio de outra, reage com um impulso irresistível. Não há pior despota do que seja o cativo submisso quando se revolta. A obra fala exatamente disso, uma revolta inesperada. Aliás, o livro inteiro é muito surpreendente. Uma revolta inesperada, um andor, uma angústia, uma despota, um decaimento. Quando eu falar um pouco, um breve resumo da obra e posteriormente da análise, vocês vão entender que esse trecho resume a obra. É exatamente isso que a obra diz, que o livro retrata a história inteira.
essa revolta que aconteceu inesperadamente. Então, eu vou falar um breve resuminho do livro. Aconteceu da seguinte forma, olha, Manuel Canho começou a obra com 9 anos, era um menino, ele terminou já um homem formado. E tinha o seu pai, João Canho, que era um amansador de cavalos. Ele herdou muita habilidade também de seu pai, como amansador de cavalos. E ele admirava muito seu pai, só que ele presenciou o assassinato de seu pai. E o pior, um assassinato por engano, um assassinato injusto. Seu pai tinha abrigado recentemente Loureiro, um amigo dele, na sua casa. E Loureiro, ele era um amante de uma mulher com um marido muito influente, que era Barreda. Barreda ficou enfurecido assim que soube, foi atrás para matar Loureiro, só que se confundiu e matou João Canho, pai de Manuel. Manuel jurou vingança na hora, ele presenciou a morte de seu pai. Então, a partir daquele dia era o objetivo dele. Loureiro, quando ele ficou sabendo que seu amigo foi morto no seu lugar, foi confortar a família, e nesse apoio a família acabou se casando com a viúva, com a mulher de seu amigo, a ex, aliás, né? A ex-mulher. Para Manuel foi muito difícil aceitar aquilo, mas, enfim, durante o casamento dele, ele foi uma vez tentar montar no cavalo do falecido João Canho, e o cavalo o matou. O cavalo era muito valente e ele não tinha as mesmas habilidades e o cavalo o matou. Para Manuel ali, foi uma abertura de caminhos, porque a partir daquele momento da morte do seu padrasto, Manuel saiu à procura do assassino do seu pai para matá-lo. E nessa viagem, nessa procura, ele passou por várias aventuras, e que eu achei importante destacar a da égua, que ele ganhou o desafio de que se montasse na égua, conseguiria a égua. Então ele conseguiu a égua e criou laços afetivos com a égua. Ele virou amigo da égua. E percebeu também que a égua tinha dado cria recentemente. Então ele foi atrás da cria e achou. Só que achou também o assassino do seu pai nessa busca toda. Ele achou Barreda. E Barreda estava sofrendo com uma doença muito comum na época, que era a bexiga. Uma coisa muito interessante aí, uma doença muito comum na época. Ele trazia muitos costumes da época nessa obra, José de Alencar. Mas continuando a história, Barreda estava sofrendo muito, quase morrendo, e ele simplesmente o ajudou, salvou a vida dele. Foi um baque, né, pro leitor, porque ele procurava vingança e o leitor, no caso eu e quem leu, né, o livro, não esperava. Mas enfim, ele salvou a vida dele, vou tentar ser breve por causa do tempo. Ele salvou a vida dele, voltou pra casa. A mãe dele ficou muito feliz em ver ele, ver a égua que ele tinha conseguido. Só que depois de 3 meses, exatos 3 meses, ele encontrou Barreda novamente e ele estava bem. Então ele travou uma luta com Barreda e o matou. Depois, né, que o objetivo dele já tinha sido alcançado, ele tinha conseguido o que ele tanto queria durante a vida dele inteira, desde os 9 anos de idade, ele já era um homem formado. Então, depois que ele matou ele sossegou, né? Seu padrinho o chamou para uma viagem, depois de um tempo, e ele aceitou. E nessa viagem, ele encontrou Catita, uma moça que ele tinha salvado há uns 3 anos de uma mula. E ele se apaixonou por essa moça também se apaixonou por ele. Só que nessa paixão toda, essa moça se envolveu com outra pessoa, com Romero. E se envolveu com ele a ponto de ser obrigada a casar com ele, e ele é obrigado a casar com ela. Porém, Manuel Canho não ia deixar isso acontecer. Ele matou Romero e ficou com Catita. O livro termina com os dois cavalgando apaixonadamente. Foi uma história bacana de se ler. Aconteceu em Pampas, né, como eu já falei, no sul do Brasil, no interiorzinho. Então, foi bem legal. Eu achei que o contexto histórico e a história em si tiveram uma conexão muito forte durante todo o livro. O livro ele foi narrado em terceira pessoa, ajudou na compreensão. Também foi um livro suave, uma leitura muito boa de se fazer. E o tempo, uma coisa que é muito interessante eu salientar aqui, que é o tempo, que é cronológico. Foi do tempo cronológico de Manuel. Não foi um tempo em que começa uma coisa no ano e vai terminando, né, na ordem certinha. Não, foi um tempo cronológico. O que deixou também muito interessante. A gente poderia ver a versão das coisas como se passava no sentimento dele, não como se passava no decorrer do tempo. Eu particularmente gosto muito de história com tempo cronológico. A história foi muito boa e eu recomendo para todo mundo.